Boa noite a todos os irmãos. Eu acho que essa vai ser a palestra mais curta que vocês já viram, porque só tem homens de bem aqui, então eu posso ir embora, né? Não tenho o que falar, né? Então, nos foi sugerido aqui, é um prazer estar aqui de novo na casa de Meimei com todos vocês. Confesso que eu fico bem mais tranquila quando a plateia de encarnados está cheia e a espiritual está vazia. E está acontecendo justamente o contrário, porque eles cobram a gente muito mais, né? Então vamos tentar discorrer um pouquinho aqui sobre o tema. A gente sabe que o palestrante é o que mais necessita. Não sabemos nada, estamos todos estudando, aprendendo juntos. Então foi sugerido aqui o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Na sua pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez tudo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros o que queria que os outros fizessem por ele. Então, a gente precisa dessa repetição desses temas, né? Parece tudo tão óbvio. A gente lê muitas e muitas vezes, escuta em tantas casas as mesmas palavras, né? E há 2000 anos isso tudo vem sendo repetido e nós ainda precisamos. E a cada vez que lemos o que ouvimos, refletimos que falar é fácil, mas o fazer é bem mais difícil, né? E nos pegamos, assim, no dia a dia, nos omitindo perante algum bem que possamos fazer, né? Olhando mais para o erro dos outros e não para os nossos, né? E duvidando até da justiça de Deus. Quando acontece uma enfermidade, um acidente, um desencarne, né? E aí nós espíritas nos perguntamos, onde é que está a nossa fé? Né? Porque a gente estuda pra caramba, a gente fala palestra, assiste, e na hora das provas e expiações, essa nossa teoria, que nós temos um baú cheio de teorias, né? Mas a prática é um pouquinho mais diferente. Então precisamos, como diz aqui na continuidade, né, ter fé e nos entender como espíritos imortais num corpo e não o contrário, para que a gente consiga prosseguir e dar conta das coisas para as quais nós nos comprometemos. Então, prosseguindo aqui, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós observamos que a leitura da página foi sobre a questão da materialidade, que nós combatemos, né? Mas ainda praticamos, colocamos os bens materiais na frente dos espirituais, né? Sem querer nos apercebemos também, né, agindo dessa forma, quando alguém nos retira alguma coisa, nos lesa, nos rouba, nós sentimos como tivessem tirado um pedaço de nós, quanto não nada do que está aqui material realmente nos pertence. É tudo para nosso uso, não só nosso, de nós e de todos os que podem ser beneficiados com esses bens materiais, né? Então, teoricamente, para quem acredita na espiritualidade, não teríamos necessidade de tantas discussões familiares, no trabalho, na sociedade, por conta de um pedaço de papel, que é o dinheiro, né? Então, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Esse homem de bem aqui não é desse planeta, né? Porque aqui no planeta Terra nós estamos sempre também nos lamentando, né? Repito, se vocês quiserem podem ir embora, a gente acaba a palestra aqui porque somos todos homens de bem, mas eu me incluo em cada necessidade dessa daqui, tá, gente? Então, a gente precisa evitar a questão da lamentação, né? De estar reclamando, de não estar aceitando as coisas como elas acontecem. Não quer dizer que a gente, na qualidade de espírita, seja acomodado e vá aceitar tudo que é feito como se fosse vontade de Deus, porque a gente sabe que também não é assim.
Nós viemos com o intuito de evoluir, temos que enfrentar provas, expiações, sabemos que damos conta de uns 20, 30%, do que a gente quer realizar, mas a gente pode também incorrer em erros e aumentar o nosso karma. Então a gente precisa ser muito vigilante, sim, e não nos omitir perante os nossos erros e o que acontece em sociedade também. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Aqui é a questão do egoísmo, de você deixar o egoísmo e abraçar o altruísmo, que é o bem comum, ver o bem comum e procurar proteger ou beneficiar ou favorecer, seja no lar, seja no âmbito profissional, na sociedade, aqueles que não têm talvez uma inteligência de compreensão, que não têm até a condição material, de se defender, porque infelizmente no nossos tempos, o dinheiro, esse papel, novamente falando, ainda manda, a questão do poder. O ser humano ainda está muito voltado para esse egoísmo. Então, nós encontramos o homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que levam aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes que em si mesmo, tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Esse parágrafozinho se refere à questão da renúncia, que a gente muitas das vezes precisa renunciar a nossos próprios interesses por um bem maior, por um bem comum. E isso às vezes se torna difícil, Às vezes você tem... eu tenho um jantar de família hoje, ou tem uma festa para ir, eu nunca saio, eu também tenho direito de ir, aquelas colocações, Poxa, mas me chamaram para fazer hoje uma caridade ali, eu não posso deixar de me divertir, eu preciso ir. E a gente fica em cima do muro, Alguns, muitos aqui, vão correndo para a parte espiritual, Se pudesse, estava todo dia na casa espírita, escutando palestra, dando passe, Essas coisas. Só que a gente tem que pesar, O nosso bom senso, a nossa consciência, pesar para a gente ser justo, porque na vida também tudo tem que ter equilíbrio, É tão prazeroso, é tão fácil estar aqui dentro da casa de Meimei, na Rita de Cássia, nas casas espíritas, nesse ambiente onde os espíritos impregnam de tanta energia boa, Falando, ouvindo, recebendo passe. Quem dera se nossa casa fosse assim, Nessa harmonia, assim, na rua, no ônibus, fosse tudo calminho, tranquilinho assim, Mas a gente precisa da convivência com os diferentes, com as pessoas que pensam diferente, que nos tratam de uma forma não tão amistosa, para que a gente possa lapidar nossa paciência, a nossa tolerância, o não revidar, tudo aquilo que Jesus ensinou, O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Aqui ele fala um pouquinho sobre a questão do preconceito, que nós todos seres humanos ainda costumamos só se agradar com aquilo que nos é familiar. Se a gente vê uma pessoa vestida de outra forma, com uma burca ou com uma prática diferente religiosa, ou coro, tudo, a gente tende a... Peraí, eu vou ficar junto com os meus, com os que são parecidos comigo, Pura infantilidade de nossa parte, Porque na espiritualidade não tem tanta divisão assim, E o perispírito, ele se mostra da forma que quer. Então, são dogmas, e hábitos que a gente tem que ir se despojando para a gente poder se entender como espírito imortal. Que o muçulmano é meu irmão, o evangélico é meu irmão, o espírita é meu irmão, E muitas vezes, um irmãozinho de uma religião distinta, ou de uma fé política distinta, de uma sociedade, de uma nacionalidade distinta, ele às vezes faz mais o bem do que os nossos companheiros, do que nós mesmos, A gente vê na televisão aí, Das poucas coisas boas que a televisão mostra, Algumas almas altruístas, que fazem o bem sem esperar reconhecimento mesmo,
O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Eu acabei de citar, né? A questão de não querer que todo mundo concorde com o nosso pensamento, sermos flexíveis, não sermos donos da verdade, porque a verdade é diferente para cada um, é tudo relativo. Se eu colocar uma garrafa aqui de vidrinhos coloridas no centro da sala e perguntar a cada um que está aqui como é que é aquela garrafa, cada um vai descrevê-la de uma forma. Assim é a vida também. Cada um tem a sua forma de entendimento, de sentimento, né, de visão e o seu momento também. Se nós pararmos para pensar assim, há 10 anos atrás, eu pensava diferente sobre alguma questão, então eu mudei. Então, meu irmãozinho que pensa de uma forma diferente do que a minha, né, não cabe a mim julgá-lo, mas tentar ajudá-lo se eu puder, se ele precisa da minha ajuda, né, não tanto em palavras, mas em atitudes, né, e esperar que ele tenha um momento dele de entendimento, de enxergar, de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho, o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Isso é o nosso pensamento humano, porque os espíritos de luz, eles nos veem como criança e quando nós erramos, eles sabem que nós erramos por desconhecimento da lei, que nós infringimos aquela lei, né, por desconhecimento, por uma falta de equilíbrio, uma falta de autoconhecimento, né? E ao contrário do que diz aqui, todos nós somos dignos da clemência de Deus, né? Até porque ele dá a cada um de nós o tempo que nós precisamos, a quantidade de reencarnações que nós precisamos, nas condições que nós precisamos para evoluir, passinho a passinho, porque nós não damos saltos, nada na natureza dá. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembre senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Eu acho que essa aqui é a estrofe mais difícil de toda a parábola do homem de bem, né? Porque ler e falar sobre o perdão é muito fácil, mas fazer é muito difícil, porque, como já dizia uma entidade, quem sofreu a injúria, a ofensa, ele foi machucado na alma, né? No corpo é mole, a gente bota um remedinho, fica bom rápido, né? Mas quando a gente é moralmente afetado, quando a gente chora, quando a gente sofre, é muito difícil olhar para aquele irmão ali e pensar assim, eu te perdoo de coração, eu não sinto mais nada. Mas isso é um exercício que a gente precisa praticar, principalmente com o recurso da oração. Porque quando a gente guarda a mágoa, o rancor, né, a gente adoece por dentro. A gente provoca hematomas, a gente fica doente do estômago, né? A gente também não é legal revidar no ato aquela ofensa, é melhor a gente calar, aguardar, fazer uma prece mental e no momento oportuno a gente tentar conversar. Isso está em toda a literatura espírita, escrito, né? A nossa prática é que é um exercício mais difícil. Então, não é fácil, não é rápido o perdão, mas é um exercício que nós precisamos fazer mesmo, para que quando chegar no momento do nosso retorno à pátria espiritual, né? Porque todos nós vamos retornar. E os irmãozinhos que já estão no plano espiritual também só vão se libertar desse orbe quando esquecer as ofensas dos outros irmãos que fizeram a eles, né? Senão vão ficar nessa psicosfera planetária, sofrendo, chorando, em busca da vingança, né? E fica aprisionado, como se estivesse acorrentado, podendo estar num plano mais feliz, mais sutil, sendo ajudado e tratado pela espiritualidade. Então, precisamos exercer o perdão, se possível, todos os dias. Um dia a gente consegue, né? O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo
tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Eu achei muito engraçado isso aqui, porque a última palestra que eu fiz foi sobre isso, né? E tem 3 coisas preferidas no Evangelho. Uma delas é o homem de bem, né? E a minha colega ali foi sugerir nada mais, nada menos do que a minha preferida, né? Não quer dizer que eu saiba não, gente, só que eu gosto, tá? O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem para poder atenuar o mal. Aqui está aquela questão de que nós, como seres humanos ainda imperfeitos, nos ambientamos num exercício, numa prática, por exemplo, em uma casa espírita ou no trabalho, e nós vamos nos acostumando com o nosso modo de trabalho. Aí, de repente, o irmãozinho faz o trabalho um pouquinho diferente, a gente se sente derrubado. Epa, peraí, não pode não, que isso? O negócio sempre foi assim, agora tá vindo para cá? Não, não pode. E a disciplina, como é que fica? Né? Só que a gente se esquece que nós somos um grupo e que cada um pensa diferente, cada um tem um modo de trabalhar diferente. E que a espiritualidade que me assiste está assistindo ela, ele, todos nós, né? Se é uma coisa que parece, entre aspas, absurda, se entra em reunião à parte, o grupo da casa, conversa-se sobre aquilo e chega-se no consenso, né? Agora, nós não podemos temer as mudanças, porque tudo muda o tempo todo no mundo. Cada segundo que passa, a gente é diferente. Nossas células estão totalmente diferentes. Então, a gente ainda é muito enrijecido com a questão da mudança, do trabalho na casa espírita, da falta de flexibilidade de pensamento, de aceitação, não é? A gente acha que só a nossa forma de ver está certa. Nós somos um grupo. É sempre melhor trabalhar em grupo do que sozinho, né? E a responsabilidade de quem dirige uma casa é imensa. E essa pessoa precisa do apoio energético, vibracional de todos os médiuns da casa e não do pensamento antagônico, porque senão enfraquece o elo, né? Se todos estão orando, vibrando pelo mesmo objetivo, que é o crescimento espiritual, o crescimento moral. Não é saber fazer palestra, não é saber dar passe, né? Não é ter trocentas atividades na casa e não se modificar interiormente, porque senão comemos merenda, né? Eu posso trabalhar em 5 casas espíritas. Se eu estou ali falando muito bem, dando passe, dando aula, mas eu não estou me modificando no meu dia a dia, estou comendo merenda, com certeza. E quando subir, né, ou descer, né, vou dar um trabalho, vamos dar um trabalho, vamos ficar no céu, né? No centro espírita umbral, lá o tempo que precisar, né? Ó, isso tudo que eu tô falando é pra mim, primeiramente, tá, gente? Eu não tô dando branco em ninguém aqui, não, né? Aqui que eu esqueci de falar uma coisinha, né? É a questão de apontar o defeito dos outros, né? Não quer dizer que a gente tenha que se omitir perante os erros, porque senão a sociedade também não teria justiça, não teria um equilíbrio, né? Não vamos comparar a justiça da sociedade com a de Deus, que é muito diferente, nós somos muito falhos. Mas se acontece um erro grave, o cidadão ele tem que ser corrigido, disciplinado, não é punido, educado, disciplinado, né? Se eu assisto na televisão lá, graças a Deus eu quase não assisto, porque só tem porcaria, né? Fulano de tal fez isso, cometeu um crime. Aí tem uns irmãozinhos que estão do lado da gente e falam logo assim, isso daí tem que morrer, tem que matar ele também, tinha que ter pena de morte aqui. Aí se o cara lá que aparece na televisão matou um irmãozinho e a gente fica com raiva, acha que ele deve morrer, que nem eu falei no outro dia para um familiar, qual a diferença que tem de você para ele? Se você quer que ele morra e ele matou, perante Deus, perante a lei, você tirar a vida, está errado, né? Então, não nos cabe julgar, né? Disciplinar, educar, mas não tacar pedra em ninguém, deixar que a divina providência cuide, né? Então, continuando aqui, o homem de bem, vou tentar falar mais devagar, tá, gente? Porque tomamos a pílula do Dr. Caramujo, então não é fogo. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer: amanhã
que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera, né? É a questão da autovigilância, do autoburilamento, da gente rever os nossos próprios valores, as nossas próprias atitudes, rever as nossas palavras. O que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida? Será que são os valores espirituais? Será que são os valores materiais? Aí eu falo assim, não, eu sou uma pessoa muito humilde, eu uso a roupinha básica, uma calcinha jeans, né? Tênis, mas aí quando chega lá na aula de alguma coisa lá, né? Eu sou a primeira a levantar para responder, para mostrar para todo mundo que eu sei, né? Eu sou inteligente, eu estou dando um exemplo só, tá, gente? Não estou julgando ninguém, não. Então, quer dizer, cadê aquela humildade, né? É uma falsa humildade, né? Porque é uma vaidade. Tudo bem, a gente tem que valorizar nossos talentos, mas nunca com o intuito de humilhar o outro, né? Mas do bem comum, não para aparecer. O homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, à expensa dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. Aqui, a gente precisa lembrar de duas sementinhas que Jesus nos deixou, né? Que é da humildade, né? Da simplicidade. Eu acho que ele se refere aqui um pouquinho à questão dos talentos, né? Cada um de nós somos espíritos imortais. Viemos, desde que fomos lá criados simples e ignorantes, primeiramente no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, depois como silvícolas nas primeiras reencarnações humanas. Aí viemos acertando e errando, mais errando do que acertando, né? Para aprender paulatinamente a sermos fraternos, sermos tolerantes, sermos tudo aquilo que Jesus nos exemplificou, né? Então, quando a gente fala aqui dos talentos, a gente vê muito, né, nas casas espíritas, eu não estou falando de casas de meimei não, tá, gente? A gente está falando de qualquer casa, não precisa também ser espírita, instituições onde o ser humano se reúna, né? E que os seres, a gente sabe que é um grupo heterogêneo, né? Tem a questão das afinidades. Por que todo mundo vem no Centro Espírita Meimei? Porque se sente bem com a espiritualidade, porque gosta da forma de trabalho, gosta dos estudos. Então, temos algumas coisas em comuns, o que não quer dizer que sejamos iguais, né? E o espírito, sendo imortal, ele tem trocentas encarnações aí para viver. Então, se tem um irmãozinho na casa espírita ali, que ele psicografa, ele tem psicofonia, ele desenha, ele dá nó e pingo d'água, né? Aquele médium que faz um monte de coisinha, né? Tem várias questões aí. Primeiro, a gente não sabe quanto tempo aquele irmãozinho ali está na estrada com a prática mediúnica. E esse tempo meu se refere às encarnações, não só esta encarnação, né? A gente não sabe qual é o débito daquele irmãozinho ali, quanto ele deve para ele ter que trabalhar. Porque eu costumo pensar, na minha ignorância, que quanto mais o médium trabalha é porque ele mais deve, não é porque é mais evoluído, não. A gente deve muito, tem que trabalhar muito, né? Então, todos nós, isso já está provado pela ciência aí, tá? Nas palestras sobre física quântica, trazemos latente todos os talentos que o ser humano pode apresentar. Usamos apenas 1/3 da nossa capacidade cerebral. Então, se eu não tenho a psicografia hoje, um dia eu vou tê-la em alguma encarnação, né? Então, não cabe a mim, que estou numa casa espírita, lá trabalhando, né? Invejar o meu irmãozinho, amigo médium, que tem um monte de mediunidades e eu não tenho ainda, né? Eu tenho mais é que valorizar a minha, olhar mais para o meu umbigo nesse sentido, de estudar, tentar desenvolver aquela mediunidade ali, como a casa precisa, não é como eu quero, não. Né? Porque às vezes eu quero, eu gosto tanto de trabalhar na cantina, mas você tem que trabalhar na desobsessão, porque está faltando médico, né? E precisa. Então, a gente tem que ser flexível, tem que valorizar as oportunidades que nós recebemos nesta encarnação. Seja uma mediunidade, seja duas, seja para varrer a casa, tudo é trabalho no bem. E a gente vai evoluir. A lei do progresso é uma lei imutável da natureza, né? Então, a gente tem que ter tolerância, compreensão e companheirismo, né? Porque imagina o mico que a gente vai pagar quando a gente desencarnar e chegar de frente Paulo Goulart lá em cima, né?
para ver o que a gente fez aqui quando está vivo, vai ver assim na tua ficha lá. Nossa, em vez de você ficar sentado mentalizando e fazendo orações lá para dar apoio para quem estava palestrando, dando passe, você ficou reparando a blusa do ciclano, a mediunidade do fulano. Nossa, como você desperdiçou energia, né? Você não aproveitou seu tempo. E agora? Vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Imagina a vergonha, gente. Dá vontade de entrar embaixo da mesa, assim, né? Igual a Ana Maria faz. Não liga não que eu falo brincadeira mesmo, né? Então, é questão da gente ter uma unidade na casa, né? Cada ela é importante, todo mundo faz apoio. Tem aqueles irmãozinhos em outras casas que trabalham com macas, né? Passe de cura, e tem a parte do apoio. Tem o médico que está dando passe e tem o médico que está fazendo apoio. Aí o irmãozinho que está entrando, que está começando a estudar, né? Porque quem já estudou não tem desculpa. Ele acha que ficar sentadinho na mesa para fazer apoio, na cadeira, perdão, não está fazendo nada, né? Ele não tem noção como ele está trabalhando. Não tem noção que está doando energia, doando ectoplasma, desenvolvendo a clarividência, fazendo desdobramento. Ele está fazendo muita coisa, muita. Às vezes ele trabalha mais do que o médico está dando passe, né? Então, para a gente ver como é pequena a nossa compreensão. Isso que eu estou falando é citado por médios clarividentes, tá, gente? Então, todo trabalho é trabalho digno, dentro da casa, fora da casa. Somos médios 24 horas, né? Então, tem irmãozinhos que falam assim, mas o carnaval é muito ruim, não vou para lá não, porque só tem obsessor, né? Atrás do trio elétrico só vai quem já morreu, aí mostra aquele monte de fotos e imagens de monstros, né? Tudo é questão da postura. É claro, se a gente tem um irmãozinho médium que está começando seu desenvolvimento mediúnico, né? Está com os chakras assim abertos, ele capta até o mosquito que passou. Não convém que esse irmão frequente ambientes com uma densidade espiritual que não é adequada, né? Não convém, né? Mas, se você quer, de uma forma educada, de bom senso, disciplinada, eu vou num bailezinho ali de matinê, sei lá, com a minha mãe, com a minha irmã, brincar, dançar um pouquinho de uma forma equilibrada, não existe pecado na literatura espírita, né? Existe erro e acerto. Porque você pode ter ficado, não vou pro carnaval não, porque senão o pessoal na casa espírita vai, meter o malho e dizer que eu tô fazendo coisa errada, né? Aí você não vai pro carnaval, fica em casa, pega um filme horroroso para ver, ou pornográfico ou violento. Qual é a diferença? Tudo não é pensamento. Tudo é pensamento. Tudo é sintonia, né? Eu prefiro agora não ir pro carnaval, porque tá muito violento, muito tumulto, né? Enfim. Mas eu já brinquei carnaval de botar as pernas na água com sal, de pular até quase morrer, sabe? Era outra fase, né? Eu era jovem, adolescente e tal, e eu gostava de brincar, de dançar, como meu pai, como minha avó. Hoje em dia, né? Mas a gente, novamente, não temos que julgar o outro, né? Mas cada um é responsável pelo que acontece a si próprio, né? A gente tem o que a gente vibra. Se eu vibro amor, equilíbrio, bondade, amizade, é o que eu vou receber, né? A gente não pode botar a culpa no outro pelo que acontece com a gente, porque está aí a doutrina espírita, os livros básicos e os outros, para nos mostrar todas as leis espirituais que tem. Livre-arbítrio, lei de sintonia, lei do progresso, tudo isso. Então a gente só tem o que a gente atrai. Se a gente está atraindo alguma coisa que não é legal, a gente tem que rever nossos pensamentos, as nossas atitudes, principalmente pessoa mais jovem, né? Onde é que eu estou indo? Será que eu estou indo num lugar que tem muita bebida, tem muito cigarro? Eu não bebo, eu não fumo, mas você está indo lá, né? E lá a gente sabe que tem os irmãozinhos desencarnados que ainda não se libertaram daquilo ali e continuam naqueles ambientes. Eles vão beber a cerveja? Vão fumar o cigarro? Não. Eles vão se alimentar da energia que é exalada daquilo ali. E você, como médium, que todos nós somos, pode se sentir mal, pode ter uma sugestão negativa, deixa eu provar, deixa eu beber, né? Porque 1/3 do nosso pensamento, segundo o Livro dos Espíritos, é nosso. O resto não é. Então, o livre-arbítrio é nosso, nós nascemos sozinhos da barriga da mamãe, vamos voltar sozinhos para o plano espiritual e ninguém é culpado pelo que acontece conosco, porque nós temos o livre-arbítrio, temos o raciocínio para nós fazermos o que nós quisermos, dentro
do bom senso, do respeito, né? E sabedores de que o que nós fizermos vai ter a consequência, né? Se eu faço uma coisa que não é legal, eu vou esperar que aquilo ali fique impune? Não, porque eu estou infringindo as leis naturais, não é? Se o ser humano desmata o planeta inteiro, corta todas as árvores, ele não quer ficar com calor? Ele não quer que mude a temperatura atmosférica? Não é? Então nós somos responsáveis por nós. Nós não estamos sozinhos do ponto de vista espiritual, né? Temos nossos anjos da guarda, nossos guias e protetores, sempre para nos dar uma inspiração, um conselho, uma orientação que nós normalmente não escutamos, porque estamos tão acelerados aqui nesse nível beta, né? Que quase não elevamos o nosso pensamento, não nos acalmamos para poder escutar. Então, quando a gente está com um problema irremediável, a gente fica a 1000 por hora, né? Parece uma panela de pressão na nossa cabeça. No entanto, já nos foi ensinado, e a gente não usa, que a gente precisa silenciar, se tranquilizar, entrar em prece, para que a gente possa captar alguma orientação. Ou até dormir, e no outro dia a orientação vem. Mas a gente acha que pode resolver tudo no tapa, né? No tapa e no grito. Não é assim, né, gente? Estou falando para mim mesmo. Não estou batendo em ninguém não, tá? Mas a gente luta contra a nossa natureza, porque a gente se conhece, né? Falei pra caramba, né? Agora deixa eu voltar aqui. O homem de bem, né, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, bens materiais, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. É questão de utilizar, né, um enriquecimento material, os bens materiais, em seu benefício, pela lei do trabalho. Nós trabalhamos, temos direito, né, a ter um carro para o nosso conforto, a ter um ar-condicionado, a ter um alimento bom na mesa, mas não pensar só em nós, pensar em todos, né? E não colocar a questão espiritual, a questão moral em segundo plano, não. É o dinheiro reconhecido pelo nosso trabalho, né? E porque nós não vamos levar isso para o outro lado, né? E não usar a parte material, a questão do dinheiro, para os nossos caprichos, para as nossas paixões. Tenho que ser um pouquinho mais rápida, que eu preciso falar uma coisa importante aqui. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, são os subalternos, né, os empregados, tratá-los com bondade e benevolência. Os empregadores não podem ser tiranos. Todos somos humanos, ninguém gosta de ser humilhado, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los com consciência. Se eu estou trabalhando na drogaria, eu tenho que trabalhar com amor. Se eu estou trabalhando na sapataria, na Colurbe, em lugar nenhum, eu tenho que fazer com amor aquilo ali. Se eu acho que aquilo é pouco para mim, que eu quero uma coisa melhor, então eu tenho que me programar e estudar, me preparar, fazer um concurso e trabalhar num outro local, né, que eu goste mais e que eu seja melhor remunerado, sabedores de que em todos os lugares que nós trabalhamos haverão pessoas difíceis, porque são nossos instrumentos de educação espiritual. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados, a preservação da natureza, não maltratar os animais, né, não explorar os animais, não depredar a natureza, né? Fiquei muito impressionada, meu irmão está no Ceará com a família dele, aí botou uma fotografia lá de uma praia linda, com vários camelos, com cadeirinha assim, na corcova. Eu na mesma hora protestei, né? Eu falei, pelo amor de Deus, agora que saiu a lei contra a tração animal, que vai impedir que o burro puxe a carroça, eles foram pegar e importar os camelos lá do outro lado do mundo para botar aqui nas praias do Brasil? Pelo amor de Deus, isso aí para mim é regredir, né? Isso para mim é regredir, coitado dos camelos. Terminando aqui, né, essa nossa leiturazinha, ai que é fogo, esta não é a relação completa das qualidades que distinguem homens de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las
estará no caminho que conduz as demais. Ou seja, a gente tem a impressão que isso tudo aqui é só isso, eu tenho que fazer só isso tudo que está escrito aqui. Que é coisa pra caramba, né, gente? Não é não, dá falta muito. Isso aqui é o nosso CA, nosso beabá, né? Então, terminando aqui com uma pequena... eu estou vendo ali a hora, né? Eu tinha colocado aqui, rapidamente, a questão do homem de bem na infância e na juventude, o cidadão e o médium. Do médium eu já falei bastante, né? Então, vamos falar um pouquinho a questão da criança e do adolescente. Como a gente quer que nosso filho se torne um homem de bem, né? A gente que está no meio de espírita, a gente sabe que aquele espírito está ali com 5 anos de idade, mas ele é um espírito milenar. Ele traz aquele monte de perfeições que vão ser mostradas quando ele começar a crescer. Então é muito necessário, é primordial, colocar a criança na evangelização, habituá-la a assistir a palestra espírita, né? Seja na evangelização, ou no colinho, ou na creche, de acordo com os trabalhos que a casa espírita tem, né? Para que, quando ela se torne adolescente, ela já tenha absorvido um pouquinho dos valores que os pais, que os educadores e que os evangelizadores passaram, porque a massa, né, a maioria, não está muito preocupado com a questão moral, com a questão do respeito ao outro, com a questão do respeito à natureza, não. Então, se a gente não fizer isso, se a gente fizer todas as vontades dos nossos filhos, vamos chorar lágrimas de sangue, porque é muito difícil. Então, começa a educação do espírito lá na barriguinha da mamãe, né? Nem na infância. Na barriguinha da mamãe já começa a educação do espírito, né? E essa educação deve perdurar até sempre. Desencarnou, vai continuar a educação lá do outro lado, né? A questão do cidadão, já falamos um pouquinho aqui, né? Sobre a questão dos deveres do cidadão perante a sociedade, né? É muito fácil a gente criticar o governo está tirando a água, aumentou o valor disso, aumentou aquilo, ninguém está feliz, né? Mas o que a gente faz no nosso dia a dia, cada um de nós? Quem será que está por aí que não trocou seu voto por dinheiro, né? Que não está fazendo as coisas procurando o seu benefício e lesando o próximo, né? Então eu não tenho que julgar ninguém, cada um tem que julgar si próprio, tem que avaliar, porque a gente pode mentir para a sociedade inteira, mas para a nossa consciência a gente não pode mentir, a gente não pode enganar. Então a gente tem que avaliar se a gente está sendo bons cidadãos, se a gente está pensando no todo ou só na gente, né? Aquela história do meu pirão primeiro, né? Que não deve ser assim, que é o egoísmo, né? Do médium eu já falei bastante sobre o lar, a postura do médium no lar, o estudo que é tão necessário, né? E o esforço pessoal, individual de cada um em se melhorar, né? Ver quais são as suas necessidades. Quer ver uma coisa fácil? A gente saber onde a gente precisa melhorar? A gente procura observar em que tipo de situação a gente fica milindrado, magoado, ofendido. É ali que a gente precisa trabalhar. Ah, o fulano falou para mim isso assim. Aí eu fiquei toda chateadinha. Eu falei, ai Jesus, eu preciso ir na casa espírita estudar um livro que fale sobre, vou dar um exemplo aqui, autoestima, né? Porque eu estou me achando muito feia, eu não sei falar, né? Tem os dois opostos, né? Então, eu tenho recurso na doutrina espírita para trabalhar tudo isso e tenho que ter a humildade de saber pedir ajuda, né? Pedir ajuda a um profissional de psicologia, a um médium mais experiência antigo da casa, aprender a ouvir, né? Para se melhorar, porque quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Se ela fala para mim que a minha calça tá feia, eu fico ofendida, ela tá tudo bem. Para ela, quem não ficou bem foi eu. Eu que me ofendi, eu que me magoei, eu que me chateei. Ela vai para casa, ver a novela dela, ler um livro dela, ficar feliz da vida, tomar um sorvete e dormir. E eu vou ficar, puxa, minha calça tá feia, isso. Mas aquela mulher falou isso. Eu vou ficar com aquilo ali até o outro dia. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente, pelo menos na condição de espírita, né? A gente tem que se modificar um pouquinho, ser flexível, igual bambu, né? Então, eu queria ter trazido para vocês a música do Nando Cordel, que chama Homem de Bem. Vocês podem procurar no YouTube lá, né? Mas só que eu emprestei meu CD, fiquei sem. E eu não sabia que eu podia usar a internet aqui, eu não coloquei. Então, ao invés da musiquinha, que eu queria... Não vou cantar, né? Lógico aqui, eu não tenho coral do meio, eu não vou cantar. Mas eu vou ler uma poesiazinha no final de Uruquinha, tá? Para encerrar aqui a nossa agradável reunião.
né? Me desculpe alguma coisa, se eu falei demais, se eu falei muito rápido, né? Tem os desencarnados com a cara feia aí para mim, que eu não sei o que eu falei demais, né? Mas tudo bem, né? Viemos, pelo menos, né? Chama-se assim. Foi recebida em 10 de junho de 1954, tá? A melodia do silêncio. Repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia, sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído, os mundos em movimento sem desordem, as constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando seu bulício, a árvore ferida preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para descedentar amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te os olhos. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre através das circunstâncias que nos falam. Por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura, dentro da verdade que lhe corresponde à compreensão. Discute aprendendo, mas porque desejes aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azurrague inconsciente e impiedoso. Não saiba a tua mão esquerda o que doa à direita, disse-nos Jesus. Auxilia sem barulho onde passes. Recorde a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos sem alarde ao companheiro da caminhada terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio, a fim de levar-se à comunhão de Deus. Essa mensagem foi escrita por Meimei, do Centro Espírita Caminheiros da Luz, que fica em Minas Gerais. Então, agradecemos aqui o nosso encontro, o nosso breve estudo, pedimos a toda a espiritualidade que acompanhe cada um de nós e que possamos todos refletir sobre o que eles nos intuíram a falar para a nossa própria evolução. Graças a Deus.